Olá, em um programa anterior eu comecei a introduzir alguns elementos acerca da dimensão que vem a ser o imaginário em Jacques Lacan. Eu cheguei a abordar alguns detalhes, vimos alguns aspectos também panorâmicos acerca do imaginário e no programa, no vídeo de hoje, eu gostaria de prosseguir falando um pouco mais cuidadosamente, um pouco mais minuciosamente acerca dessa dimensão tão importante para a clínica psicanalítica, ao lado, do simbólico e do real, essa dimensão que vem a ser o imaginário. Como eu havia desenvolvido no programa anterior, o eu, ou seja, esse domínio da identidade e este extrato, onde se depositam as identificações, ele é fundado a partir de uma relação com o outro, esse outro que lhe antecede. Em outras palavras, o eu ele é efeito do que nós também podemos considerar aqui uma relação especular. Especular aqui tem a ver com espelho. Então, neste espelho, por espelho devemos considerar exatamente uma superfície, a partir de onde uma imagem se suporta, especialmente uma imagem que não é qualquer, a nossa própria imagem. Então, espelho é exatamente isso, uma superfície onde a imagem que eu reconheço como a minha imagem é este suporte, é esse espaço que dá suporte a esta imagem e, obviamente, é a partir daí que eu reconheço essa imagem como sendo a minha imagem. Então, neste espelho onde o eu se forma, todas as capturas e confusões possíveis entre o eu e a sua própria imagem, o eu e o outro, todas as confusões e capturas possíveis aí se instalam. Eu remeto aqui, nesse ponto especialmente, a quem se interessar, a um outro vídeo que está no meu canal sobre o estádio do espelho, um vídeo no qual eu desenvolvi bastante esse tipo de captura, esse tipo de confusão que se dá nesse domínio especular, nessa dimensão especular entre o eu e o outro, entre o eu e aquilo que virá a ser reconhecido como a sua imagem. Mas agora o que eu gostaria de frisar é que o imaginário, que tem a ver com o eu, nesta relação com o outro, nesta relação com a imagem, nessa relação com o espelho na acepção que eu já expliquei, o imaginário é esta instância em que nós vemos exatamente o eu e os seus contrapontos, o outro, a imagem, o semelhante. E entre o eu e estes contrapontos, estabelece-se, portanto, aí um eixo. E de ponta a ponta, neste eixo, nós temos aí efeitos de ilusão, de captura e de engodo, ou seja, tomar uma coisa pela outra, não é mesmo? Agora, o que vale também aqui apontar, porque senão nós acabamos tendo uma ideia um tanto quanto, a meu ver, errônea do imaginário, de que o imaginário ele é simplesmente sinônimo de alienação e de engodo, e não é exatamente isso que Lacan aponta. Lacan vai nos dizer que, através do imaginário, nós nos envolvemos com formas de alienação e nos deparamos também, somos capturados, tomados por engodos. Mas o imaginário ele é uma forma de conhecimento a partir de um desconhecimento. Isto para a experiência psicanalítica, para a trajetória de uma análise, é bem importante. Nós compreendemos que o imaginário não é meramente alienação, ilusão, engano. O imaginário é um modo de conhecer por meio de alguma coisa que se desconhece. Por exemplo, aquilo que eu citei no vídeo anterior, a frase que Lacan recorrentemente cita, a frase de Rimbaud, o eu é um outro. Só que o eu desconhece isto. Ele se reconhece em uma imagem e, ao mesmo tempo, ele desconhece que esta imagem tem uma anterioridade, tem uma relação com aquilo que lhe é alheio. Então, é por aí que nós podemos entender que o que se passa sempre no imaginário é uma localização, é um conhecimento, é um reconhecimento,
é uma constatação que trazem essa mescla de saber, conhecer e ao mesmo tempo desconhecer. Então é um conhecimento que comporta e que se dá por meio de um desconhecimento. E esse tipo de desconhecimento, né, esta ilusão, o engodo que está aí no imaginário, não é bem um ponto de partida, como eu desenvolvi no vídeo anterior, mas ele é um efeito. Ele é um efeito de alguma coisa que vem antes dele. Freud citou bastante isto que viria antes, né, do eu e da imagem do próprio eu, chamou isto de corpo autoerótico ou de autoerotismo. Lacan, por sua vez, vai localizar este antes, este algo que antecede o eu e que, portanto, impossibilita que o eu seja um ponto de partida para o psiquismo. Lacan vai chamar isto de fantasma do corpo esfacelado. É alguma coisa meio difusa, amórfica, que funciona de um modo totalmente distinto e que não tem borda, não tem imagem bem constituída, não tem discernimento entre eu e outro. É isto que seria essas dimensões, esses acontecimentos que antecedem o próprio eu. Lacan vai frisar isso bastante na medida em que ele vai recorrer a uma noção de um anatomista do final do século XIX, o Louis Bolk, um anatomista que introduz a noção de prematuração. Esse anatomista ele vai argumentar que todo ser humano ele nasce sempre prematuro. Tem alguma coisa nele que, desde o ponto de vista neurológico, neurofisiológico, não está inteiramente constituída. Daí a ideia de que somos sempre prematuros. Lacan explora muito essa ideia, ele traz essa noção para o campo psíquico, vai inclusive olhar para uma criança, vai reconhecer, vai chamá-la de prematurozinho, Então toda criança ela é prematura, isso é uma condição, não é uma questão temporal, Uma criança que nasce após 9 meses de gestação, ou 7, ou 6, não. Ao final de 9 meses, continuamos sempre numa condição de prematuridade. Por quê? Porque há algo em nós fundamental que ainda haverá de ser constituído. E isto que haverá de ser constituído se dá no fio e na trama do imaginário. Por exemplo, não só por exemplo, mas de maneira crucial, a própria noção de eu e a noção de identidade como sendo discernível e distinta do outro, se colocando diante de um outro. Então, Lacan frisa bastante esta questão e, ao lado disto, é daí então, que vem algo fundamental, ao lado desse argumento acerca do prematuro, da prematuridade ou da prematuração específica de nós todos, ele vai começar a nos mostrar também, nos propor que o imaginário é exatamente o que encorpa. Não é? Isto é muito importante para a clínica psicanalítica, nós reconhecermos que o imaginário ele é veículo também de uma certa consistência. Ou seja, inicialmente, o imaginário ele tem essas marcas, ele abre um caminho para a alienação, para o engodo, para o fascínio, não é? Mas Lacan, ao longo de seu ensino, mantendo esses aspectos, ele vai chamar atenção para o que há de produtor de consistência, o que há, portanto, de alinhavamento, o que há de incorporação em relação ao imaginário, vindo do imaginário. E isto é bastante relevante. Compreendemos que o imaginário, ou seja, a relação que nós temos com o espelho, a relação que nós temos com as imagens, a relação que nós temos com o grupo, a relação que nós temos com os outros, João e Pedro não estão só se alienando um no outro, se confundindo, estabelecendo em suas relações um mal-entendido, mas a relação de João e Pedro, essa célula, tem algo nela que produz consistência, que dá consistência tanto a João quanto a Pedro. Então, imaginário e consistência é um fio condutor que nós não devemos desprezar na condução de uma análise.
Pois bem, isto então quer dizer que o imaginário ele tem uma potência morfogênica, por assim dizer. O imaginário, então, ele aglutina, ele possibilita que alguma coisa não se esfarrape, não se define, né? Não se esvazie, inteiramente pelo menos, né? Ainda que haja aí os efeitos de alienação, de captura, de embate, etc. Bom, em boa parte também, se formos seguir o que Lacan vai nos propondo acerca do imaginário, em boa parte das argumentações de Lacan, nós vamos também verificar que o imaginário ele está sempre submetido, em boa medida, à ordem simbólica. Ou seja, todo este campo relacionado aos efeitos, né, das nossas relações, o que há de efeito, o que há de consequência nas nossas relações com o outro, com os coletivos, com o grupo, com as imagens, né? Isto se dá na medida em que somos fundamentalmente seres falantes. Então, a dimensão do verbo, a dimensão da linguagem, a nossa condição não só de prematuração, como eu desenvolvi anteriormente, mas a nossa condição de sermos falados e uma fala que recai inicialmente sobre a nossa condição prematura, isto nos coloca numa dimensão bastante especial e faz com que a nossa relação com as imagens seja uma relação o tempo todo atravessada por um campo de significação, por um campo de linguagem e também por um campo de mal-entendido. Não é? Então, por isso que também a nossa relação com as imagens é uma relação que comporta a relação também com o sentido. Ao nos relacionarmos com uma imagem, ao sermos afetados por uma imagem, capturados por uma imagem, tem algo aí do sentido, do excesso de sentido, do vazio de sentido, mas enfim, tem uma relação com o sentido. Não é? Imagem e sentido andam de mãos dadas na experiência humana. Agora, pensando mais especificamente na trajetória de uma análise, né, ou seja, na psicanálise em prática, posta em prática, né, essas argumentações todas, essas observações que eu aqui pincei e salientei acerca do imaginário, para onde que estas argumentações elas nos conduzem? Como que elas nos orientam? Pelo menos 2 pontos eu gostaria aqui de marcar, para que de fato nós pudéssemos perceber bem qual que é o alinhavamento dessa dimensão conceitual, dessa dimensão teórica, que às vezes ela é um tanto quanto complexa, às vezes ela é bastante sofisticada, mas qual que é o alinhavamento dessa dimensão com a prática analítica. Porque, de fato, né, os conceitos na psicanálise, eles interessam na medida em que eles são orientadores, eles são operadores de uma prática. Então, 2 observações acerca dessa vinculação da argumentação acerca do imaginário e o campo prático da psicanálise. Primeira observação, tal como Freud nos propôs, né, nós devemos lembrar que a psicanálise é uma trajetória, é um percurso no qual se estabelecem cortes e suturas. Cortes e suturas. Não é? E aí sim é que nós temos que ter atenção quanto a quais elementos, quais aspectos, quais dimensões em uma análise que podem oferecer consistência a esses cortes e a essas suturas. Não é? Ou o que faz com que uma sutura se torne consistente. Por exemplo, uma trajetória de uma análise que possibilita que algo da relação de um sujeito com seu sintoma, algo da relação do sujeito com a sua culpabilidade, com a sua dívida simbólica, algo aí se afrouxa, algo aí se corta, algo aí se distancia. Mas é importante que haja também uma costura, né? Um outro modo de lidar com aquilo que inicialmente causava mal-estar. E o imaginário, na vertente da consistência e não somente da alienação, é algo que pode nos orientar acerca do tipo de ponto, do tipo de costura, do tipo de colagem que pode haver em relação àquilo que se rompeu e que agora deve ser
estabelecido de um outro modo na vida de cada um daqueles pacientes que nos procuram. Então, essa é uma observação ampla, uma observação mais genérica, mas eu chamaria atenção quanto ao seu valor, né, orientador para a experiência analítica. Segunda observação, em se tratando do imaginário e das imagens, é muito importante estarmos atentos para não só aquilo que se mostra nas imagens, aquilo que se apresenta escancaradamente, explicitamente na relação de alguém com a imagem, com a sua própria imagem, com a imagem que ele espera que ele seja, né, para o outro, com uma imagem de impacto, com uma imagem grandiosa, com uma imagem apequenadora, enfim. É importante que nós estejamos atentos não só para aquilo que se mostra numa imagem, às vezes muito excessivamente, muito enfaticamente, muito obviamente, mas é importante que estejamos atentos quanto àquilo que escapa, que não pode ser visto, que não está tão explícito em uma imagem. É isto que escapa das imagens, por exemplo, as imagens grandiosas, as imagens de sucesso que um paciente tem acerca dele próprio, ou sucesso do outro e ele se mede por esse sucesso, a imagem de fracasso, o fracasso do outro, o fracasso dele próprio. Então, é importante que nós estejamos muito atentos quanto àquilo que não está muito nítido, aquilo que não é muito óbvio, aquilo que não está integrado a uma imagem, aquilo então que insiste em ficar discreto, em ser discreto naquilo que tanto se mostra. Por quê? Porque isto que escapa, isso que não é tão claro em uma imagem, isso que é mais opaco, que é mais, né, difuso, é exatamente por ali que nós encontramos o direcionamento maior de uma análise. Né? É nesse sentido que Lacan foi um grande crítico do imaginário, lembrando que o imaginário, estando presente na análise, ele não deve servir como orientador nesse sentido para o analista, ou seja, o analista não deve ir o tempo todo atrás das imagens, atrás daquilo que fascina e encanta os pacientes. O imaginário ele tem lugar na análise, mas exatamente para também, além da consistência que advém do imaginário, para também verificarmos, e aí que uma análise avança, verificarmos aquilo que não é tão claro, aquilo que não é tão encaixado, aquilo que não é tão integrado, a imagem de sucesso, a imagem de fracasso, a imagem de ruína, a imagem de sedução, a imagem de brilho ou a imagem de apagamento que um paciente tem acerca de si mesmo. Ou seja, o avesso da imagem. É exatamente por aí que uma análise avança, que uma análise pode produzir algo novo em relação àqueles que nos procuram. É isso aí. Até o próximo programa.